Deus abençoe a todos. Nós temos muitas faces amigas aqui. Irmão Birajara, seja bem-vindo, irmão Birajara. Seja sempre bem-vindo. Também nós temos nossa vizinha ali, a irmã Lícia. Esqueci? Não, Deus te abençoe. Ela que nos abusa com esse cheiro aqui, sabe? É ela aqui. Graças a Deus. Nessa noite, ali está o meu pai, o velho Jacó. Amém. Deus seja louvado. Nós temos um começo, viu? Ninguém começa... Minha mãe está ali também, né? Se eu tenho um pai, é que eu tenho uma mãe, né, irmão José? Então tá, ali é minha mãe, a dona Célia. Está aqui conosco também, mas ela está aqui sempre, não é? Deus seja louvado. Minha filha não pôde vir, está um pouco enferma. Ela faz muita falta ali, né, com os dedinhos dela. Mas nós temos outros dedinhos aqui sendo treinados para tocar para Jesus. Os meus estão ficando meio duros já, meio velho. Mas graças a Deus que haverá, eu sei que se nós partirmos, haverá uma geração que também servirá a Deus. Amém? Deus seja louvado. Nós queremos ficar de pé nessa noite para lermos a sua palavra, a palavra de Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso. Nós temos estudado as cartas pastorais pelo WhatsApp, não é? Espero que você esteja ouvindo. Se você não está ouvindo, você passe a ouvir, nos dê seu WhatsApp, principalmente as pessoas que nos visitam. Nós mandamos diariamente estudos bíblicos e para mim mesmo tem sido muito bom, um excelente exercício em 2 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 2, a partir do verso 13. Então, temos estudado ali os livros do apóstolo Paulo, as cartas pastorais, e tem sido para mim maravilhoso. Então, eu confirmo, a Bíblia é um livro maravilhoso. Você perde muito em não lê-la. Abraham Lincoln chegou a dizer que, leia este livro, viverás e morrerás um homem melhor, disse Abraham Lincoln. Amém? E está escrito também, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Todos acharam? E nós conhecemos ao Senhor através da sua palavra. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, tudo está preparado, Senhor. Já te louvamos, já te exaltamos. E agora a palavra está aberta diante de nós. E até aqui qualquer um pode vir e ler. Mas nós pedimos que tu fales aos nossos corações. Vem, Senhor, unge a todos nós. Conhecemos a tua unção, conhecemos a tua presença, Senhor. Pedimos que, por favor, venha em nosso meio e parte o pão da vida mais uma vez e daremos glória a ti. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Verso 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Quero, nesta noite, falar sobre
eleição. Paulo, ele é o apóstolo para os gentios. Atos 13:47 explica que Paulo foi nos dado como luz para os gentios. Vocês já viram? O evangelho, a salvação vem dos judeus. Nós somos brasileiros, falamos português e malmente o português. Como é que nós aprenderíamos a doutrina do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, se nós não sabemos hebraico? Se não temos as tradições? Se somos imundos por natureza, porque não seguimos o padrão que o Senhor estabeleceu? Não fomos criados junto das leis de Moisés? Como é que agora eu podia servir esse Deus? Mesmo assim, nem mesmo os judeus, filhos de Abraão, conseguiram seguir a lei de Moisés. Apenas um homem conseguiu, e esse homem é Jesus Cristo, nosso Salvador. Como é que nós, então, poderíamos nos aproximar do grande Deus? Nós, gentios, espalhados pelo mundo todo, as nações, os povos, nós não tínhamos como. Então Deus pegou um judeu da denominação dos fariseus, da tribo de Benjamim, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei, criado em Jerusalém, doutor. O homem era bom. Esse era Saulo de Tarso. Esse grande homem intelectual, Deus pegou ele pelo braço e disse: você que está perseguindo agora o meu povo, você agora vai me testificar o meu nome entre as gentes. E não tinha nenhum judeu naquela época que pudesse confrontar o grande pregador, o apóstolo Paulo. Ele conhecia a lei de Moisés. Então você podia vir com, mas o que o profeta disse isso? Paulo disse, mas outro profeta falou isso. Mas aquele costume tal é esse. Aí Paulo dizia, mas aquele costume tal é esse. Paulo era judeu, hebreu de hebreus. Então Paulo veio para pregar para mim o evangelho. Porque a salvação vem dos judeus. Nós amamos Israel, desejamos o bem dos nossos irmãos, filhos de Abraão. Eles rejeitaram o Messias. Eles mataram o Salvador, mas foram enganados. Nós também, gentios, somos culpados de matar Jesus com os nossos pecados também. Não somos melhores. Há alguém que acha bom ser judeu. Eu acho bom ser filho de Deus. Aí alguém tem costume judaico, agora adora a Deus no 7º dia e não come isso, não come aquilo, muito bem. Você quer fazer a lei? Ok, faça toda ela. E você sabe que isto é trabalho perdido, porque ninguém cumpre a lei. Nós somos chamados gentios. Nós fomos incluídos no pacto de Abraão pela fé, através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não temos que aprender hebraico e procurar essas coisas maiores, não. Devemos ouvir o Evangelho. O Evangelho é simples. Houve um que morreu por nossos crimes na cruz. Esse foi Jesus Cristo. E ele morreu para que você, pecador, pudesse ser santo como ele é. Jesus tomou os seus pecados para que você pudesse tomar a santidade dele. De maneira que você possa falar, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se cumpre o que aconteceu lá com Isaac. Vocês lembram a história de Isaac? Isaac, que estava cego, ele era o pai de Jacó. E a bênção era para o primogênito. E Isaac tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. Eles nasceram gêmeos. Primeiro que nasceu foi Esaú, que era peludo. Agarrado no calcanhar de Esaú, nasceu Jacó, mostrando que ele ia lutar e que haveria contenda. E assim foi. Quando cresceram, o pai deveria abençoar com a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó, sempre o filho mais velho. Essa é a primogenitura. O filho mais velho ganhava a porção dobrada do lote da fazenda do pai. Vocês entendem? É uma honra ser o filho mais velho. O primeiro filho, e até hoje é. Bom, mas como nasceram gêmeos, quem é o filho mais velho? Esaú ou Jacó?
tecnicamente, era Esaú, mas ambos nasceram no mesmo dia. Pois bem, a bênção era para Esaú porque era o mais velho, só que Deus havia escolhido Jacó. O livro de Malaquias diz assim: eu amei Jacó e aborreci Esaú, desde o ventre. O que foi isso então? O que eu estou dizendo? Eleição. Deus escolheu Jacó desde o ventre. E quando foi que Deus escolheu você? Quando você levantou a mão aceitando Jesus? Não. Há um povo escolhido, há um povo predestinado para a salvação. É a verdade. E há um povo destinado ao inferno. Misericórdia. Eu não gosto de falar isto, alguém até se ofende, mas está escrito, são filhos da perdição. Judas andou com Jesus 3 anos. Se converteu? Então alguém pode vir na igreja aqui, então vai se converter através da pregação que Deus me ajudar a pregar? Vai. Judas nasce Judas e morre Judas. Vamos ganhar Salvador toda para Jesus? Mentira! Não vamos. Nós temos os filhos do diabo, temos os bodes, o trigo. Deus fez o ímpio para o dia do mal. Há pessoas que são irreconciliáveis, patricidas, matricidas, avarentos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. E assim nós podíamos seguir. Mas há uma eleição. Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. O que foi isso? Predestinação. Eu sei que se Salvador toda pudesse me ouvir agora, diria: misericórdia. Esse pastor crê em predestinação? Eu e Paulo. Porque nos predestinou para a aquisição de salvação em Jesus Cristo. Se você não crê em Paulo, tudo bem que você não crê em mim também, dá tudo certo. Mas há esses escolhidos. Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Muito bem, os dois nasceram. Eles eram ambos do mesmo dia. Quem era o mais velho? Esaú, tecnicamente. A bênção era para Esaú. O pai, Isaque, estava velho e ficou cego. Jacó era homem de casa, de tendas. Esaú, o peludão, ele era das montanhas, caçador. E tinha aquele cheiro, um cheiro diferente. Que cheiro era esse? Esaú tinha um cheiro diferente. Devia ser o quê, irmão Birajara? Era um cheiro mais fedorento, né? Homem do mato, caçador. Jacó de casa. Muito bem. Isaque, cego, disse: Esaú, toma uma caça e traz aqui e faz um guisado que eu vou te abençoar. Abençoar dando a ele a primogenitura. Observe bem. Isaque era cego, né? Não podia ver. A mãe, Rebeca, sabendo que ele ia abençoar esse Esaú, e Esaú era um rapaz errado, era um camarada problemático, era o filhinho do papai, mas era o mais errado. Leia a sua Bíblia. Porque os pais amam o filho mais errado, eu não sei. Deus tenha misericórdia de mim. Mas se você vive no mesmo lugar que eu vivo, você sabe. Filho que dá mais trabalho, o pai ama mais. Não devia ser assim. Nosso pai, o Senhor Deus, não é assim. Mas nós somos. Temos dó do errado. Agora, do certo, ninguém tem dó. Pois bem, Rebeca, a mulher, queria que a bênção fosse do seu filho, Jacó. Então fez uma trama. Agiu errado. Se meteu em negócio de homem. Vá se meter. O arrumou foi problema para Jacó. Mas vamos dizer lá. O ponto é o seguinte. Rebeca disse: olha, seu pai vai abençoar Esaú. Aquele homem aqui, o filho errado. E a bênção tem que ser sua, Jacó. Vamos fazer um plano. Vai dar certinho você fazer um planinho. Deixe Deus interferir. Mas ela fez um plano. O plano foi o seguinte. Esaú é peludo. Então você pega uma pele de cordeiro, bota no braço. Você vai usar uma roupa de Esaú, que vai ter o cheiro dele. E vai lá. Seu pai é cego, vai dar certinho. Pois bem, matou o cordeiro ali, fez um guisado para enquanto Esaú foi caçar, estava Rebeca fazendo essa trama com Jacó. Na hora em que Jacó entrou a Isaque para dar o guisado e tudo mais, Isaque estranhou, disse: és tu, meu filho Esaú? Sim, sou eu. Mentiu. Deus pode se valer de uma mentira? Sim, sou eu. Disse, ele estranhou.
o guisal estava certo, se aproxime de mim. Quando se aproximou, puxou ele, segurou no braço, o braço peludo. Note que era um pelo de ovelha, então o rapaz era mais ou menos um lobisomem mesmo. Um pelo de ovelha. E depois disse, então o braço é peludo, é ele mesmo. Puxou mais, mas a voz, e cheirou a roupa. Era o cheiro, era perfume francês, é o cheiro de Esaú. Disse ele, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. É a mesma coisa como Deus nos olha hoje. A voz é minha, mas o cheiro que eu tenho sobre mim é o cheiro de Jesus Cristo, que eu, e como todo cristão, adquiriu no Calvário. Quando você ora, é a sua voz, mas o cheiro que sobe ao nosso Pai é o cheiro do seu Filho, Jesus Cristo. E é nele que nós somos agradáveis. O que foi isto? Foi uma eleição. Deus elegeu Jacó e pronto. Jacó fez coisa errada. Ele não deveria ter enganado seu irmão. Sabe por quê? O mesmo Jacó chegou para ordenar, Jacó, quando era velho, foi abençoar os filhos de José. E ele pôs as mãos para abençoar o filho mais velho e o mais novo. E quando ele pôs as mãos, Deus cruzou as mãos dele, dando a bênção para o mais novo. José disse, não faça isso, porque o mais velho é esse. Mas Jacó disse, Deus cruzou minhas mãos. Ora, Deus não podia cruzar as mãos de Isaque também, não? E impedir Isaque de abençoar Esaú, sem que Rebeca fizesse a trama? Poderia sim, mas Rebeca tentou ajudar a Deus. Não ajude Deus, não. Você tem um filho errado? E seu pai quer abençoar o filho errado? Agora, deixe seu pai abençoar o filho errado. Se Deus quer que a bênção seja dele, que seja. Mas lá adiante, Deus mostrará a sua verdade. Como Jacó, mesmo sendo o amado de Deus, fez tramamoca, o que aconteceu? Teve que fugir. E quando procurou os casamentos para lá, tomou 1-0 de Labão, trabalhou 7 anos a mais. Porque enganou seu pai. Vai enganar seu pai? Lá adiante você é enganado. Vai enganar sua mãe? Lá adiante você é enganado. E o filhinho da mamãe, que era Jacó, ficou muito tempo longe dela, porque ela fez essa armação. Vocês estão me entendendo? Problema familiar. Deixe Deus cuidar. Rebeca ficou sem o filho queridinho, porque ajudou ele a mentir. E o filho queridinho teve problemas porque ouviu sua mãezinha queridinha. Deveria ter ouvido a palavra de Deus, deveria ter orado. Se a bênção é sua, por que você está brigando pela sua bênção? Virá até você. E nós sabemos hoje que desde o ventre Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Deus daria um jeito de abençoar Jacó. Vocês não acham? Porque Esaú não podia ficar com a bênção. Esaú se tornou os moradores do Monte Seir, os edomitas, homens sanguinários, ruins, violentos, que trataram mal o seu irmão Israel. O povo de Esaú, os edomitas, não podiam ser o povo de Deus. O povo de Deus seria o povo de Jacó. Deus sabia disto. Só que o problema é que Rebeca estava olhando para os dias dela, não estava olhando com a visão eterna de Deus. Nós estamos aqui no ano de 2017. Com qual visão nós olhamos? A visão dos nossos dias ou com a visão de Deus? Esse tempo também aqui nosso vai passar. É só um tempo. Estamos no final do caminho, mas tanto hoje quanto naquele tempo, Deus tem os seus eleitos. Que coisa! Você não pode fugir disso. Jesus disse, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Fuja disso. Você não pode fugir disso. Tem que acontecer. A profecia acontece. Deus tem escolhido. Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei do primeiro dos 4 impérios, teve um sonho. Vocês lembram do sonho? Da estátua, cabeça de ouro, busto de prata, coxas e ventre de bronze, canelas de ferro, pés de ferro e barro. E Daniel
foi ali e interpretou o sonho e disse que eram 4 reinos que viriam sobre a terra. O cabeça de ouro era a Babilônia, depois viria o Medo-Persa, depois os gregos com Alexandre o Grande, depois os romanos. E nos dias desses reis de Roma, do último império, e Jesus veio na terra em qual império? No último império que nós tivemos, o Império Romano, que morreu como império civil e vive hoje como império religioso, tramando por detrás dos panos o Vaticano. E nós não temos tempo de falar sobre tudo isto, mas o ponto é o seguinte: a profecia dizia que enquanto o rei estava olhando aquela grande estátua, uma pedra foi cortada sem mão. Uma pedra, quem é a pedra? Uma pedra. Se você conhece a palavra, você sabe. Uma pedra de esquina, uma pedra que os edificadores rejeitaram, uma pedra cortada sem mão, bateu no pé da estátua e começou a esmiuçar, e esmiuçou a estátua toda e se estendeu tanto aquilo que tomou conta de tudo. Expandiu-se bem. Que pedra é essa? Olhe o mapa do mundo. Veja onde é a capital do Quarto Império de Roma. Não é em Roma, na Itália? Observe o mapa. O mapa de Roma é uma bota. Na frente da bota você tem uma pedra. Mesmo no mapa, Deus contou nossa história. E sabe o que aconteceu? Jesus foi morto numa cruz romana, não foi isto? Pois bem, a profecia não dizia que a pedra bateria em Roma? Muito bem. Jesus morreu, nunca saiu das terras de Israel, mas depois dele ele levantou um homem chamado Saulo, o nosso querido Paulo. E o que Paulo fez? Foi direto a Roma pregar o evangelho. Esse evangelho do reino foi pregado no coração do mundo gentil. Roma era como se fosse os Estados Unidos, ou sei lá quem mais, a Europa. Roma era a capital do mundo. E o evangelho bateu lá. E sabe de uma coisa? O povo de Roma começou a se converter. Eu lembro de uma legião de soldados romanos, 600 soldados, ouviram a pregação do evangelho. E sabe o que os romanos faziam com quem se convertia? Espada, matavam. Não adiantou, meus irmãos, estamos nós aqui. E se começar nova matança de crentes, e houver um amanhã, haverá uma outra geração de crentes. E sabem do que estamos precisando? É de uma nova matança de crentes de novo, para que os verdadeiros se levantem. Porque o que temos de pouca vergonha, o que temos de erros não está no gibi. Por quê? Porque não temos perseguição, é só flores, prosperidade. Todo mundo quer ser crente para prosperar, para morrer por Cristo. As pessoas não querem ser crentes. Uma nova perseguição está vindo, como nunca houve nem nunca haverá. Jesus disse isso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Enquanto o evangelho está sendo pregado para você, aceite. Você dirá: é impossível que se faça uma matança a crentes? Volte alguns anos atrás, na década de 30, e imagine que uma matança a judeus pudesse ser feita. Imagine que o país evangélico, o país mais evangélico, entre aspas, a Alemanha de Martinho Lutero. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Martinho Lutero, a capital do protestantismo. Pois bem, daquela nação evangélica surgiu Hitler. E, quer dizer, do lugar mais manso, pois bem, de lá mesmo surgiu a perseguição, a matança fora de escala aos judeus. Se mataram judeus em 40, você acha que é muito matar crente hoje, em 2017? Você acha? A nossa geração são de pessoas melhores ou de pessoas piores? Piores. Então pode esperar o mal. Não brigue com a chikungunya, com a zidegonha, que é zika, dengue e chikungunya, zidegonha. Essas misturas que estão vindo aí, não. O que vai vir depois é pior. Então, esse é o princípio das dores. É o começo das dores. Mas observe,
os crentes verdadeiros devem se manifestar. Há uma eleição, há uma escolha que Deus fez. E você não pode fugir da escolha que Deus fez. Quando Deus, olha, das mãos do diabo é difícil sair, mas das mãos de Deus é impossível. Alguém fala assim, salvação se perde. Me explique uma coisa, você crê na Bíblia ou não? A Bíblia diz assim, ainda, Isaías 59, que uma mãe se esquecesse do filho que a gerou, e se ela se esquecesse de seu filho, eu não podia me esquecer de você, porque eu tenho o seu nome escrito nas palmas das minhas mãos. Ora, Deus, então, se você foi salvo, Deus escreveu o seu nome na palma da mão dele. Quando foi que ele escreveu? Quando você nasceu, não foi? Deus te conhecia antes de você nascer. Então aí você veio nesse mundo, cometeu pecados. E o seu nome está na mão de Deus. O que ele faz? Corta a mão dele? Ele não pode cortar a mão dele. E Deus não salvaria você para depois te jogar fora. Deus conhece o fim desde o início. Ele salvou você uma vez e para sempre. Aleluia. Antes que você nascesse, Jesus disse acerca de seus discípulos, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Vou dizer de novo, Jesus disse que os discípulos dele não são do mundo, como eu do mundo não sou. E como era que Jesus não era do mundo? Ele veio de Deus e voltou para Deus. E você veio de quem? Você veio de Deus e está voltando para Ele. Você é irmão e irmã de Jesus Cristo, com uma diferença. Jesus Cristo nasceu sem filiação natural. Ele teve uma mãe como se cuida, um pai como se cuida e uma mãe. Todavia, não teve participação do homem nisto. Nasceu sem pecado, sem desejo sexual. Nós, irmãos de Jesus Cristo, nascemos aqui, encarnamos também, só que através de um processo natural animal, o que nos deu esse desejo sexual pecador. Mas para esse erro que aconteceu, e toda a geração humana nasceu assim, Deus nos deu um novo nascimento. Quando somos renascidos em Cristo Jesus, somos iguais a Ele, herdeiros. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Sabe, talvez você ache bom ser um profeta, ou talvez ser bom ser um anjo. É como você dizer assim, eu queria deixa eu lembrar aqui, da Gerdau. Eu queria ser o gerente executivo da Gerdau, ou da Ford. Eu queria ser o secretário oficial da Gerdau. Eu queria ser, na verdade, o gerente geral de Salvador aqui da Gerdau. Muito bem. Não era melhor você ser simplesmente José não sei o que, Gerdau? Não seria muito melhor do que ser o gerente da Gerdau? Você seria herdeiro de tudo. É o que nós somos. Somos filhos de Deus, herdeiros de tudo. Mas alguns querem ser pastores, presbíteros, ter uma posição importante. Somos só funcionários. Mas como filhos de Deus, somos herdeiros de tudo. E sabe de uma coisa? Deixe-me falar de eleição. Você sabe que Deus, no Velho Testamento, Moisés disse que ele é o pai dos espíritos. Todos os espíritos foram gerados de uma só vez. E Deus os liberou à terra em seu tempo. Muito bem. Todos os espíritos foram criados. Não é verdade? Quando antes que esse mundo existisse, você já existia. Quer saber por quê? Jesus disse, e adoraram-na, isso referindo-se à besta, Apocalipse 13. Todos os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Vou repetir, adoraram a besta todos aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Ora, se foi colocado o meu nome antes da fundação do mundo em um livro, é porque uma parte de mim já existia, no mínimo isto. E, na verdade,
O livro de Jó diz que antes que esse mundo existisse, havia os filhos de Deus louvando a Deus. Nossa história não começou aqui. Nossa história começou no céu. Estamos voltando para o céu. Nós somos forasteiros e peregrinos. Você se engana, você diz, eu sou um baiano, eu sou um sergipano. Conversa. Você nasceu aqui, você é um morador da Jerusalém celestial. Você nunca teve um começo, você nunca poderá ter um fim. Querem ver outra coisa? Eternidade. Como é que quem crê em Jesus vai ter vida eterna? Vida eterna é sem começo e sem fim. Se eu nasci hoje e vivo para frente, para sempre, eu não sou eterno, porque eu tive um ponto inicial. Para que eu seja eterno, eu devo nunca ter começado e nunca devo terminar. Se nós temos vida eterna, é porque nós somos dela desde sempre. Mas, pastor, e como é que eu estou aqui? Eu sei que comecei em tal ano, quando eu nasci. Sabe por quê? Quando você nasceu nesse mundo, você passou pelo pecado, você perdeu sua memória. Mas o Espírito Santo, para você eleito, vem lembrando de quem você é filho, vem te lavando, até que num desses dias você vai encontrar quem você é. Você é um filho de Deus. Aleluia! Não há fim para esta mensagem. Há uns eleitos, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Quer dizer, há alguns que foram escolhidos, eleitos, para crerem sempre na verdade. Que privilégio! Você nunca vai ser enganado. Sabem o porquê? Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. A um estranho não seguirão. E disse, eu conheço minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Já pensou o que é isto? Você andar nesse mundo, saber onde seu pastor está? Já pensou que andar com Jesus Cristo aqui? Eu sei que essa é uma experiência raríssima. Poucos têm essa experiência. Mas eu quero estimular você a convidar a Jesus Cristo para andar com você. Ele te ajudará em tudo. Ele é o dono do mundo. Ele criou todas as coisas. Ele pode te ajudar a fazer qualquer coisa, se você simplesmente orar e pedir a Ele. Eu não sabia como fazer a peça de dentro desta mesa aqui, desse púlpito. Eu estava meio atrapalhado, mas Ele é carpinteiro, não é? E eu orei, disse, Senhor, me ajude. De repente, olha só, encaixou certinho. Ele te ajuda a fazer qualquer coisa que você deseje. Ele é o mestre dos mestres. Olha a sua Bíblia. Quando eles foram construir a tenda no deserto, os artífices não sabiam, eles aprenderam com o dom de Deus a mexer com ferro. Eles não tinham escola técnica, simplesmente Deus deu o dom a eles e eles começaram a trabalhar com ferro. Recentemente, uma irmã, no tempo do começo da era pentecostal, há cerca de 100 anos atrás, uma irmã recebeu o Espírito Santo e tocou o piano sem nunca ter aprendido. O que é isso? O grande mestre inspirando seus filhos. Você não sabe o que um homem com o Espírito Santo, uma mulher pode fazer. Um homem derrotou a 1000 homens. Do que você precisa? Apenas do Espírito Santo. Qualquer coisa. Um machado emprestado afundou no rio. Do que você precisa? De um homem com o Espírito Santo e o machado flutuou. Do que você precisa? Faltou a comida na botija, farinha. Do que você precisa? De um homem com o Espírito Santo. Faze primeiro para mim. E quando ela fez aquilo por fé, não faltou mais farinha na botija. O que foi isso? Deus abençoando. Um homem veio pedir o imposto. Cadê o imposto, Jesus? Disse, lança o anzol no mar. Ele lançou, pegou um peixe, tinha moeda na boca do peixe. O mesmo Jesus está aqui hoje para fazer as mesmas coisas. E se Ele não é o mesmo, Ele não me serve.
Eu não desejo um Jesus histórico. Conversar sobre um Deus que está lá longe, que fala hebraico, não me ajudaria. Eu sei que é muito dito que Deus escolheu Israel para a sua morada. É verdade. É verdade, a casa dele é Israel. Mas aqui é o quintal, aqui também é dele. Ele está tanto lá quanto aqui. E qualquer coisa que você tiver necessidade, você terá o privilégio de consultar ao mestre dos mestres. Por quê? Porque você é um eleito. Deus te predestinou para a aquisição de salvação. Há algo diferente com você. Você não pode ir com todos os outros. É algo da sua natureza. É como eu tenho contado das borboletas monarcas lá no Canadá. Me explique isto aqui. A borboletinha nasce e aí ela começa a voar. Dá um negócio na cabeça dela e começa a voar. E uma revoada de borboletas voam para certa direção. Pousam lá adiante, quilômetros depois, numa árvore, e aí acasalam-se, põem os ovos, morrem, e aí nascem as lagartinhas, que se tornam depois borboletas, e de repente, não sei o que dá na cabeça delas, continuam voando. E chegam lá adiante, vocês podem pesquisar, borboletas monarcas. E chegam no destino depois da terceira geração. Quem terminou a viagem nunca começou. Ora, eu não nasci em Jerusalém, eu não vi os profetas antigos. Por que eu sou crente hoje? É porque há algo no meu coração, não tenho como explicar. Ele me escolheu. Se você não for escolhido, você nunca vai entender o que eu estou falando. E quando a quarta geração, se não me engano, nasce lá adiante da viagem, as borboletas começam a fazer a viagem de volta. Quem deu o mapa? Quem ensinou? É o grande Espírito que gerencia tudo, gerencia as borboletas, gerencia também a minha vida, gerencia também a vida dos eleitos de Deus. Amém? É por isso que Ele tem te conduzido, é por isso que Ele tem te livrado, é por isso que Ele tem feito coisas acontecerem na sua vida. É porque você é um eleito de Deus. Eleito para quê? Eu sou eleito, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, você foi eleito para ser santo. A eleição te torna santo. Então você se começa a andar tanto com Jesus, é que nem você ser amigo do Pavarotti e conseguir ser desafinado. Não vai conseguir. De tanto ouvir ele cantar afinado, você vai cantar afinado. Se você for amigo de Bruce Lee, você vai ser bom de luta. Se você for amigo de Ayrton Senna, você vai ser o quê? Bom de pilotagem. Se você for amigo de Jesus, você será santo. Como alguém diz que anda com Jesus e tem a vida suja? É mentira. Como é que ele anda com Jesus e consegue ser imoral? Já pensou? Se coloque nos olhos de uma criança agora. E olhe como a criança para a imoralidade. A criança diria, o que está acontecendo ali? Ela não tem maldade. Pois bem, Jesus Cristo é mais do que uma criança. Em inocência, em pureza. Então, se você não se torna puro na presença de Jesus Cristo, você simplesmente não anda com Ele, porque Ele é santo. Se você passasse na fumaça, você sai com cheiro de fumaça. Se você anda com Jesus Cristo, que é um fogo consumidor, você é também tocado por Ele. Mesmo Pedro, quando estava naquele trânsito do julgamento de Cristo, se esquentando numa fogueira, a mulher disse, você é um deles, o teu falar te condena. Quer dizer, o próprio andar com Jesus já muda até nossa conversa. Muito bem. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que de mim tem ouvido. Vós, não todos, porque tinha um que não estava limpo. Judas. Mas a palavra limpa, você melhora, você cresce na fé. E, finalmente, meus irmãos, a hora não permite mais, eu quero terminar dizendo, essa eleição te puxará para cima. É como se você pegasse uma garrafa, uma PET. E, bem, eu fui marinheiro, eu sei o que estou falando. Se você estiver naufragado e tiver umas garrafas de Coca-Cola, você não se afoga, não. Você só é tapar ela direitinho, segurar aqui, você fica lá boiando quantos dias você quiser. Uma bolinha de futebol, você não afunda nunca no mar.
A não ser que Deus queira mesmo que você morra mesmo, né? Mas se o mar estiver favorável, uma bola de futebol você não afunda. Então, imagine que você é como uma garrafa PET, cheia de ar, que afundou com um navio ou com alguma coisa, e você está lá embaixo. Mas você não tem água em você, você tem ar, e está lacrada. Eis a eleição. Dentro de você, você está limpa, você é de Deus. Você tem sobre a sua casca, sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, pesos que te botam para baixo. Mas a eleição dentro de você é maior do que os pecados fora de você. Porque eu falo pecados da carne. Satanás nunca pecou na carne, porque Satanás não tem carne. E nós, os eleitos, nunca pecamos no espírito, pecamos na carne. E por quê? Porque nascemos do pecado. O diabo sem carne pecou. Nós com carne estamos indo ao contrário, vivendo sem pecado. Nós estamos fazendo mais do que o diabo conseguiu fazer. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Então sua vida, seus pecados externos, não na sua alma, deixaram você para baixo, presos, mas você ainda é uma garrafa PET com ar dentro. Então, sabe o que Deus faz? Deus balança a coisa toda lá embaixo, no fundo do mar. Então você escapole. Ora, se não tem nada mais te prendendo, o que vai acontecer com aquela garrafa PET? Vai subir a margem, a altura, vai à luz, ao lume das águas. É assim. Mas ainda ficará na água. É o nosso caso. Deus nos perdoa, nos salva, nos liberta, nós subimos para cima. Não estamos mais no fundo do mar, do pecado, mas estamos ainda aqui boiando. Num desses dias ele virá e nos tirará do mar, nos levará para casa. Porque temos uma eleição. Fomos Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, fé e da verdade. Deus seja louvado. Fiquemos de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço muito, Pai, pela eleição, pela salvação, Senhor. O Senhor fez tudo certinho, Pai, e nós estamos aqui. Tentaram impedir o Evangelho, mas o Evangelho passou através das tribulações e problemas, das fogueiras, das masmorras, das prisões, das cruzes, dos açoites, das arenas, dos leões, e chegou até nós nessa noite. Bondoso Senhor. E agora, quando o final do caminho se demonstra para nós, porque não há como ter muito mais tempo na frente. Nós pedimos, Senhor, nos concede abraçar nossa cruz, Senhor, e seguir para a vitória. Como o Senhor não deixou a sua quando desceu aqui, Senhor. Nos permite carregar nossa cruz até o final do caminho, Senhor, porque a cruz é a nossa vitória. Como diz o hino, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Senhor, meu Deus, abençoe nossos irmãos em todo lugar, lutando por esse Evangelho Santo. Também abençoe nossos irmãos que nos visitam aqui esta noite. Ó Deus, que teu Espírito Santo, que nos tem alcançado, alcance também a eles, Senhor. Se não tem uma experiência contigo, com Jesus Cristo ressuscitado, o mesmo ontem, hoje, eternamente, eu oro, Senhor, que eles te conheçam, como nós te conhecemos. E no mais, Senhor Deus, pedimos que nos conceda viver uma vida limpa neste mundo, aguardando, Senhor, tua vinda, como essa garrafa boiando em cima das águas. Ela não pode voar, ela tem ar dentro dela, Senhor, mas está presa ainda nas águas. Mas, estando em cima, num desses dias será vista por um Salvador e será resgatada. Nós estamos esperando, Senhor, como uma garrafa colocada um pedido de socorro e é lançado no mar. Assim nós temos aqui, Senhor, aguardado essa esperança da tua vinda. E já fazem tantos anos, Senhor,
mas sei que tu não se esqueceu da tua promessa. O Senhor voltará. Obrigado, Senhor. E quando voltares, Jesus Cristo, concede que estejamos limpos, esperando a tua vinda, guardados, Senhor, como uma garrafa guarda dentro de si a mensagem, como o ar fica dentro sem que água entre, que sejamos puros também aguardando a tua vinda. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Cumprimente seu irmão, diga a Deus, abençoe. Vamos em paz. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.